Hoje, inclusive, tem um artigo circulando nas redes sociais, né, de um cientista político também, desculpe, eu não vou me lembrar do nome dele agora, que dizia, com relação ao Bolsonaro, que provavelmente a saída do Bolsonaro vai auxiliar muito a direita brasileira, tá? Porque se livra de um peso muito grande. Tá? Quer dizer, o Bolsonaro é também extremamente personalista, só que diferente do Lula, que é um cara agregador, o Bolsonaro é um sujeito desagregador. Né? Quer dizer, ele tem a família dele e os apadrinhados dele, mas ele não é fiel a ninguém. Tanto é que, se você pegar a trajetória política dele mesmo, como, já na presidência da República, ele defenestrou todos aqueles que estavam próximos dele, que podiam, né, fazer algum tipo de sombra a ele. Tá? Lula é um sujeito extremamente agregador, mas talvez pelo fato dessa enorme capacidade que o Lula tem, né, de conquistar as pessoas, né, tem uma frase para se referir ao Lula, eu inclusive acho que o Requião usava isso, não sei se era o Requião ou se era o Ciro que dizia, o Lula é encantador de serpentes. Né? Mas né? Quer dizer, o Lula é um sujeito que cativa até os adversários. Né? E isso inibe o aparecimento de novas lideranças. Tá? Agora, nós temos, né, dentro dos partidos políticos, a gente tem essa coisa, quer dizer, eles são de tal forma controlados por aqueles que detêm mandato, né, e que controlam também a burocracia partidária, tá, que dificilmente surgem novos nomes. Além disso, nós temos uma outra questão que é mais séria do que essa ainda, tá, que eu acho que é mais profunda do que isso ainda, é que a forma organizacional do partido político, ela está defasada. Entende? Quer dizer, o partido político é uma forma né, que surgiu no final do século XIX, num momento de ascensão da sociedade de massa, né, dos trabalhadores coletivos. Quer dizer, hoje isso se desagregou. Tá? Nós não temos mais, quer dizer, o associativismo hoje é uma coisa que foi substituído pelo ultra-individualismo. Tá? As pessoas a não ser por um churrasco no final de semana, as pessoas não se reúnem mais. Né? Então, acreditar que as pessoas vão militar efetivamente num partido político é muito difícil. Elas se agregam em determinados momentos, elas vão numa manifestação e tal. Né? Mas aquela coisa é só pegar a juventude, quer dizer, você tem muito pouco jovem militando politicamente. Não é que eles não façam política, mas eles não se integram aos partidos políticos. Sim. E só uma coisinha, o Marx, aí eu vou discordar do Marx uma coisa, o Marx diz que você tem a questão do pobre do direita, que a direita roubou bandeiras que eram tradicionais, ele não usou essa expressão, desculpe, mas se apropriou de bandeiras que eram tradicionais da direita, da esquerda. Eu quero lembrar o seguinte, olha, o fascismo e o nazismo, né, foram movimentos de massa. Tá? Quer dizer, né, a classe operária europeia, tá? E mesmo no Brasil, né, com o integralismo, tá? Eram movimentos de massa que agregavam, naquela época, os trabalhadores, o proletariado da época, o operariado. Não é? Então, não é novidade o pobre de direita. O que eu acho que aconteceu é que, de fato, a entrada dessas pautas identitárias, que são muito importantes, tá? Que são muito importantes, né? A luta dos negros, das mulheres, das comunidades LGTBI+, tal, tá? É muito importante, não é? Mas ela encontra fortes resistências e, num momento aí de transição de posturas, né? E de uma retomada do conservadorismo, né? Que é até um movimento de autodefesa, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, quer dizer,
o pai de família mais antigo, né, que se julga a autoridade dentro de casa, não é isso? E que começa, de repente, a ter a sua autoridade contestada, né, pela esposa, pela filha. Para concluir, professor, para eu passar ali para o professor Marcos. Ele reage. Uhum. Né, e a gente está tendo essa reação. Essa reação. O professor Marcos, tem alguns pontos aqui que o professor Benedito falou que aí eu gostaria que o senhor pudesse também comentar. Seja por ele ter comentado a sua análise em relação ao pobre de direito, o senhor pode também ficar à vontade de poder falar também, mas essas características que o professor Benedito trouxe especificamente do Bolsonaro e do Lula, considerando um Bolsonaro uma pessoa que desagrega e o Lula uma pessoa cativante, o senhor concorda ou discorda? O professor Benedito trouxe uma série de pontos aqui que mereceriam alguns programas. Vamos tentar ser sintéticos. Tá. Primeiro, a questão do pobre de direito, ele tem inteira razão, né? Isso nos anos 30 ficou claríssimo, e mesmo no Brasil nós sabemos que o janismo, por exemplo, ademarismo, teve uma forte... Malufismo. Isso é no fundo, até uma certa tradição brasileira por conta deste apelo conservador que há na sociedade, sobretudo em classes mais pobres. E ali é um campo fértil para a direita, sempre foi. O que me parece é que em algum momento isso foi capturado pela esquerda, bem capturado, mas agora parece que há uma reversão. Né? Há uma reversão importante, sobretudo por meio dessas pautas morais que estão muito fortalecidas no interior dessas populações, com agentes organizados que canalizam isso politicamente. Essa estrutura organizacional não havia na direita anteriormente e agora ela tem isso. Então isso faz uma inflexão do mapa do voto importante e a esquerda me parece, em certo sentido, um pouco desbaratada, um pouco confusa para lidar com isso, ao mesmo tempo em que agrega para si essas pautas identitárias novas que mobilizam forças também novas, mas que a rigor, para sermos realistas, são eleitoralmente pouco significativas. Então é uma questão de princípios que mobiliza determinados valores, mas que não guardam relação com a vida cotidiana das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres, que estão interessadas em pagar o boleto que vence amanhã. E a esquerda, me parece, perdeu essa conexão e está um pouco desbaratada. A questão das lideranças políticas e da ausência delas, é impossível discordar do diagnóstico do professor. Eu só agregaria um fato que talvez mereça uma reflexão, que diz respeito à realidade de que nós não temos hoje grandes debates na sociedade que mobilizam os atores políticos e as elites políticas para se conduzir nacionalmente. Como assim, professor? Por exemplo, a atuação de um sujeito como, falávamos antes, um Juscelino Kubitschek, um Tancredo Neves, um Ulisses Guimarães. Seria o Eduardo Campos? Estas pessoas... Seria essa figura, não? Acho que não. Essas pessoas todas dialogavam em torno dos grandes temas que envolviam a nação, os destinos do país no médio e longo prazo, e às vezes corriam o risco de não serem reeleitas. O Ulisses Guimarães, em um dado momento, quase não foi reeleito no auge lá da Constituinte como liderança, porque ele não trabalhava as bases. O que quer dizer a política brasileira foi aos poucos, para além dessa questão da burocracia dos partidos, se tornando uma política cada vez mais venal e localista. Então é alocação de recursos naquele lugar, é construção de base eleitoral, e se perdeu aquela ideia de grandes bandeiras, de alguém que pega o microfone e faz uma oratória excepcional e assim por diante. Nós temos reflexo disso, mas me parece que a nova escola já não sabe o que é isso e já não encontra um canal para ir se manifestar. Isso me parece importante. E dentro da direita em particular, eu concordo com o professor, porque as lideranças que surgiram apesar do Bolsonaro. Por que isso? Porque a força social que a direita mobilizou a partir de 2013, com as grandes manifestações de massa, com o fim da direita envergonhada, com o antipetismo, com a nova agenda liberal, com a agenda de segurança pública, anticorrupção e assim por diante, foi muito forte para que ele pudesse conter lideranças que surgiam. Então é por isso que nós temos essa pleiade de novos deputados da direita, muitos deles jovens, muitos deles que vêm de fora da política, mas certamente sem o estímulo de Bolsonaro.
surgiram apesar dele, porque a tentativa dele sempre foi a de centralizar todas as representações em torno de si. E me parece que há 2 semanas ele deu uma declaração nesse sentido. O candidato sou eu e não há plano B. Mesmo diante das circunstâncias mais adversas da sua candidatura, ele diz isso. Ou seja, ele está inelegível Ele agora, está inelegível, né? e não há plano B. Né? Quer dizer, é uma declaração muito de quem centraliza. Você não acha que aí pode ter uma outra jogada? Quer dizer, o Lula, quando estava preso, se manteve enquanto pôde ser candidato. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro, eu falei da história da família dele, né? Ó, tá dando notificação, o pessoal está te assistindo aí. O Bolsonaro tem, de repente, ele tem na manga, né, a candidatura da esposa ou de um filho.